Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quarta-feira, dia 8 de julho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Mortes por Covid-19 passam de 1.900, mas também crescem os números de curados. Deputados aprovam um projeto de lei que considera igrejas e templos religiosos serviços essenciais durante a pandemia. Máquina criada por pesquisadores da UFES ajuda no trabalho de esterilização de equipamentos hospitalares do estado. Capixabas que estão desempregados aproveitam o período da quarentena para se qualificar e sair na frente pós-crise. Projeto da SEASA, em parceria com o SESC, leva alimentos a milhares de capixabas por todo o estado. E tem ainda as notícias de outras regiões nesta quarta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. O estado ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 1.900 mortes por Covid-19 e os casos confirmados são mais de 58 mil. E a gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para analisar esses dados e outras informações importantes do painel de hoje. Álvaro, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Álvaro. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, vamos dar uma olhada no panorama. Olha só, ontem eram 56.703 casos confirmados, hoje 58.537, um salto de 1.834 novos casos confirmados em 24 horas. Vamos avançar para o painel? Olha só, Vila Velha continua aparecendo na frente como o município que mais registra casos confirmados do novo coronavírus, com 9.387 casos confirmados. Na Serra, 8.757 casos confirmados. Em Vitória, 8.592 casos confirmados e em Cariacica, 6.157. Linhares é a cidade fora da região metropolitana que tem o maior número de casos confirmados. E assim Álvaro, como... só corrigindo, desculpa, Cariacica, 6.517, não é isso? 6.517, exatamente. 6.517. Em Linhares é a cidade, como eu estava dizendo, que tem o maior número de casos confirmados fora da região metropolitana. E aparecem aqui Colatina e Cachoeiro, que a gente analisa no próximo gráfico. Mas olhando aqui no painel principal, a gente vê, né, o número de óbitos já 1.911, daqui a pouco a gente vai analisar melhor esse valor, 3,26% de taxa de letalidade, 38.609 curados e mais de 126 mil, quase 127 mil testes já realizados aqui no Espírito Santo. Aliás, Álvaro, ontem eu te perguntei se o governo do estado tinha dado uma justificativa para o aumento dos casos confirmados. É exatamente isso. O LACEN está testando mais, recuperou toda a sua capacidade de testar. Parece que estão sendo feitos mais de 1.000 testes por dia. Então, na medida que vai se fazendo mais testes, também vamos tendo mais resultados positivos. Lembrando que o inquérito sorológico, a última fase, apontou aí que quase 400 mil capixabas já tiveram contato com o vírus. Exatamente. Vamos avançar então agora para analisar o interior do estado. Olha só, em Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus, essas 4 cidades juntas, que são cidades polos do interior do estado, foram 345 novos casos somados, né? E 10 mortes nas últimas 24 horas com a atualização do painel, 6 delas só em Colatina. A gente pode avançar também aqui agora para dar uma olhada no painel de óbitos. Olha só, 32 óbitos em 24 horas, esse número aqui não está atualizado. Vou avançar para o painel. A gente avança para o painel porque são 1.911 óbitos, tá, pessoal? Esse é o número correto, ali não estava atualizado ainda, mas são 32 óbitos que foram registrados em 24 horas. Na Serra, 353 óbitos confirmados, é o município que tem o maior número de mortes registradas até o momento. Em Vila Velha são 319 e em Vitória, 285 mortes confirmadas até o momento. Vamos avançar agora para o interior do estado? Vamos lá. Cachoeiro de Itapemirim é a cidade que mais registra óbitos, né? A gente viu no gráfico anterior que Linhares era o que registrava o maior número de casos confirmados, mais óbitos, Cachoeiro de Itapemirim. Depois Colatina, Linhares e São Mateus.
192 óbitos nessas 4 cidades. A gente observa que Cachoeiro de Itapemirim mesmo teve um crescimento bem forte nesses últimos dias em número de mortes mesmo, né? Eu lembro aí que há poucos dias estava em 35 mortes, agora já em 79 mortes. Esse processo de interiorização que a gente já vem falando aqui há algum tempo, né? Os números do interior do estado tendem a aumentar numa velocidade maior e aqui na região metropolitana os números, apesar de ainda altos, a gente não pode desconsiderar esse fator, mas eles estão começando a se estabilizar. Vamos avançar? Olha só, esse é um painel de profissionais da saúde. Ontem a gente disse que havia 28 mortes, mas o painel sofreu uma atualização e 2 mortes foram retificadas. Então, o novo número de óbitos é 26 agora. Já são 9.151 profissionais da saúde com Covid-19, né, 226 casos a mais do que ontem, quando o painel havia sido atualizado. Vamos avançar? Painel de isolamento social que voltou a ser divulgado, 45% do Espírito Santo respeitou isolamento social. Ontem, a Águia Branca voltou a ocupar a primeira posição, que ontem era de Nova Venécia, com 68% de isolamento social. 33%, Marilândia é o município que pior registrou isolamento social no dia de ontem. Na Grande Vitória, Fundão, com 52%, é o município que mais respeitou o isolamento. Cariacica com 41%, foi o município que menos registrou índice de isolamento social. Só lembrando a você que como a cidade que mais respeitou não chegou a 70%, nenhuma cidade, logicamente, atingiu o índice desejável de 70% de isolamento social. Vamos avançar agora para o painel de leitos. Olha só, Espírito Santo com 84% das UTIs ocupadas até o momento. Tivemos uma melhora, né, Alves? A gente estava em torno de 86% de ocupação no começo da semana, na segunda-feira. Sim, exatamente. 75% de leitos totais entre UTIs e enfermarias ocupadas em todo o estado. Na região metropolitana, olha só, 86% de UTIs ocupadas, 78% de leitos totais. Mas na região norte, o índice está o mais alto, 87% de ocupação nos leitos de UTI, 90% de leitos totais, porque 95% das enfermarias estão ocupadas na região norte, uma situação que está preocupante lá na região norte do estado. Região central, aqui no gráfico a gente percebe que é a que tem o melhor índice, né? Está na situação mais confortável, 70% de UTIs ocupadas, e na região sul, 77% de UTIs ocupadas. Esses são os nossos dados de hoje. Para ter mais acesso a essas informações, só acessar lá coronavírus.es.gov.br. Também lá no Se Notícias a gente atualiza esses dados sempre que eles ficam disponíveis ao longo da tarde. Obrigado, Obrigada, Até amanhã. Álvaro. Boa noite. Até amanhã. Os deputados estaduais aprovaram em uma sessão online nesta quarta-feira, por unanimidade, o projeto de lei que considera as igrejas e templos religiosos serviços essenciais. O projeto também estipula regras para a abertura durante a pandemia. O projeto segue agora para veto ou sanção do governador Renato Casagrande. Em caso de sanção, as novas regras passam a valer assim que a lei for publicada no Diário Oficial. A tecnologia tem sido uma importante aliada nesses tempos de pandemia. Na Universidade Federal do Espírito Santo, os trabalhos de pesquisa e criação de equipamentos para ajudar o setor de saúde não param. Uma câmara desinfectante é a mais nova invenção. A câmara desinfectante foi desenvolvida por um grupo de pesquisadores do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo. A iniciativa partiu da necessidade de esterilizar equipamentos de hospitais do estado que são reformados na UFES. Essa área do Centro Tecnológico da UFES, ela tem trabalhado na manutenção de equipamentos hospitalares. E esses equipamentos eles requerem uma higienização antes de começar o procedimento de manutenção. Então houve uma demanda desse grupo para que fosse produzido algum equipamento para fazer a higienização. E o ultravioleta se mostrou uma alternativa muito adequada. A câmara tem cerca de 2 metros de altura e usa radiação ultravioleta para eliminar os micro-organismos. A radiação ultravioleta é uma tecnologia bastante conhecida já há bastante tempo para higienização. Por exemplo, purificação de água, utiliza-se ultravioleta mais ozônio, então isso é bastante comum. O que nós fizemos foi adaptar para a nossa necessidade, porque como é que funciona a radiação ultravioleta? Ela incidindo sobre vírus e bactérias,
ela mata ou inibe esses micro-organismos se uma quantidade suficiente de radiação incidir sobre eles. Então, no nosso caso em particular, 5 minutos dessa radiação é suficiente para matar totalmente os vírus, as bactérias que estejam nesses equipamentos que são higienizados. A primeira câmara desinfectante foi criada aqui na universidade em maio e ganhou esse nome aqui, Covid Killer. Depois de uma parceria com uma empresa privada, eles criaram este outro equipamento. A diferença é o material e o acabamento, mas a tecnologia é a mesma. A partir da primeira câmara, outros equipamentos foram criados. Este, por exemplo, pode ser utilizado em supermercados. Já este outro modelo tem capacidade de desinfectar ambientes, como salas de aulas. Nós pensamos nas aplicações possíveis, né, que contribuíssem mais para a sociedade e construímos alguns tipos de câmaras para atendimento à desinfecção de ambientes, por exemplo, a esteira de supermercado, carrinho de supermercado, e também no aprimoramento da câmara, para viabilizar uma montagem e um transporte mais facilitado. A expectativa é de produzir os equipamentos em larga escala. Toda a cadeia de suprimentos para produção é local, então, com exceção das lâmpadas, mas é uma logística que já está completamente montada e que a gente acredita que vai estimular bastante a economia local, utilizando fornecedores terceirizados e mão de obra própria nossa também, para a produção dos produtos. O Conselho Regional de Medicina vai apurar a conduta de uma médica capixaba que postou nas redes sociais mensagens desejando que o presidente Jair Bolsonaro não se recupere da Covid-19. No texto, a ginecologista diz, entre outras coisas, que torce pela Covid e que vai amar ver o presidente ser entubado. A médica recebeu duras críticas pela postagem e foi atacada por grupos pró-Bolsonaro. Nós não conseguimos contato com ela. Você vai ver a seguir aqui no link uma reportagem especial sobre os capixabas que estão desempregados, mas que não perderam a esperança. Muitos estão aproveitando esse período para se qualificar. E em Colatina começam a valer os novos decretos municipais que determinam o horário de funcionamento do comércio. O Link Espírito Santo volta já. Os postos de trabalho fechados com a crise dos últimos anos, 2014, 15 e 16, ainda não foram nem recuperados e vem a pandemia para agravar ainda mais o quadro do desemprego. Mas tem trabalhador aproveitando esse período para se qualificar e sair na frente quando tudo isso passar. E vai passar. Veja na reportagem especial do Rodrigo Schroeder. A Kelly Mara é estudante de enfermagem e está trabalhando como doméstica, mas foi demitida logo no início da pandemia. E conseguir trabalho está difícil. Devido à situação de você pegar um meio de transporte para ir até o trabalho e voltar, as pessoas já têm aquele receio de você se contaminar no trajeto e contaminar quem está em casa devido à quarentena, se resguardando. Então, o ideal mesmo para as pessoas é não receber também, nem mesmo que precise dos serviços domésticos. Sem emprego, ela que mora com a mãe e o irmão, viu as contas apertarem. Como eu pago uma escola, tá atrasado algumas mensalidades. Como a gente tem água, luz, tem gasto com medicamento, porque meu irmão é hipertenso, tem a minha mãe também que está precisando de fazer um tratamento. Acaba meio que a gente tirando de uma situação para outra e não dá para suprir tudo, não dá. Assim como a Kelly Mara, muitos outros trabalhadores perderam os postos de trabalho com a pandemia. De acordo com o IBGE, pela primeira vez na história, em todo o país, mais da metade das pessoas com idade para trabalhar estão desocupadas. Aqui no Espírito Santo foram fechados quase 7 mil postos de trabalho no mês de maio, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Se a gente olhar só março até maio, vamos dizer assim, né, um período mais recente, esses 3 meses, foram suficientes para ter uma redução em cerca de quase 30 mil, né? 29 para 30 mil.
Quando a gente compara outros períodos históricos do Espírito Santo, a gente não teve uma destruição de postos assim, numa velocidade tão grande. As outras crises econômicas que o Estado do Espírito Santo passou, e o Brasil também de uma maneira geral, a queda da redução de vagas ela tende a ser mais suave. E dessa vez, com toda a proteção que tem o mercado de trabalho brasileiro, que cria uma série de dificuldades para você conseguir demitir as pessoas, ainda assim nós estamos com uma queda recorde e preocupa muito porque quando a gente olha para a crise de 2015, 16, aquela queda de vagas que nós tivemos, até o presente momento nós não conseguimos recuperar aquelas vagas. A Roberta também faz parte do grupo que ficou sem emprego durante a pandemia. Eu atuava há 12 anos como gerente comercial de uma empresa do ramo imobiliário e 2 meses posterior ao início da pandemia eu fui desligada e me vi no meio de uma pandemia e desempregada. Contando com a ajuda de familiares e amigos, logo me recuperei mentalmente e foquei no meu objetivo, que era a minha recolocação. Não pensei em nenhum momento em esperar a pandemia passar para que isso acontecesse. Então, desde o início, estou focada na minha recolocação profissional. Comecei a fazer alguns cursos, já vinha fazendo, reforcei e foquei nos cursos que eu queria, que eu tenho certeza que vai me ajudar no meu autoconhecimento e meu desenvolvimento. E contratei uma consultoria de recolocação que, para mim, foi fundamental e primordial nesse momento. A Dalila também está desempregada e quer recomeçar. Não fiquei parada em casa. Eu estudei e continuo estudando para poder me qualificar. E quando passar a pandemia, eu consegui me recolocar novamente no mercado de trabalho. Este especialista em carreiras diz que o caminho é este mesmo. É preciso se atualizar e não desanimar. Você vai estar se qualificando, se especializando, aprendendo novas habilidades. Isso talvez te dê até um plus ali na frente para conseguir, quem sabe, uma oportunidade ainda melhor na sua área, na sua profissão como um todo. Imagina que você tem uma carreira ligada à área de administração e aí você pode fazer cursos de controladoria, compliance, qualidade, verificar o que o mercado está demandando. Eu gosto, mas talvez não tinha oportunidade antes. Agora é a hora de se dedicar, planejar mesmo a carreira. E o comércio varejista capixaba teve uma importante reação no mês de maio, quando as lojas puderam voltar a abrir, mesmo que em esquema de dias alternados. As vendas tiveram um aumento de 27,1% em comparação com abril. Os dados foram apurados pelo IBGE. Em Colatina já entraram em vigor novos decretos municipais que regulamentam o horário de funcionamento do comércio. Quem tem as informações pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A administração municipal editou ontem 2 novos decretos simultaneamente. O primeiro sobre restrições de funcionamento dos supermercados nos próximos fins de semana e o segundo aumentando a relação de estabelecimentos comerciais que não poderão abrir neste mesmo período. Segundo foi informado, essas medidas são para tentar frear a proliferação do coronavírus aqui em Colatina. O município já tem mais de 2.200 casos confirmados da doença. O primeiro decreto oficializado pelo município nesta última terça-feira trata sobre o fechamento dos supermercados de Colatina nos próximos 2 finais de semana, ou seja, próximos sábados 11 e 18 e domingos 12 e 19 de julho. Segundo foi informado pela assessoria de comunicação da prefeitura, o objetivo é diminuir a aglomeração das pessoas nesse setor. O segundo decreto, divulgado pela administração municipal, manteve a restrição de funcionamento aos supermercados e ampliou a lista do comércio e prestadores de serviços que não poderão funcionar nos próximos 2 fins de semana. Hortifrutis, hipermercados, atacadistas, lojas de cuidados de animais, insumos agrícolas e lojas de embalagens.
A administração municipal informou que, por serem poucos segmentos que estão impedidos de funcionarem nesses dias citados, a fiscalização vai ser rigorosa, pois terá um contingente suficiente para que se acompanhe o cumprimento do decreto. A situação gerou muita polêmica e insatisfação, principalmente entre os proprietários de supermercados, e amanhã a gente vai mostrar mais sobre essa situação aqui no link. O Cine de Colatina está com atendimento diferenciado durante a pandemia do coronavírus junto a pessoas que buscam vaga de mercado no trabalho. E hoje pela manhã eu conversei com o diretor da unidade aqui do município, Alexandre Fagundes, que deu detalhes sobre essa situação e esclareceu também o que os candidatos devem fazer. Esses candidatos que estão aí pretendendo uma vaga de trabalho nesse período de pandemia. Para o candidato fazer o cadastro no Cine pleiteando alguma dessas vagas nessa época de pandemia, o que ele deve fazer? O cadastro normalmente é aquele que é feito presencial. Como a gente está nessa situação de pandemia, nós estamos trabalhando um sistema muito simples. O candidato vai enviar um e-mail, cinecolatina, @gmail. Esse e-mail também foi criado para esse momento. Nele ele vai enviar o seu currículo, o número do seu PIS, o número do CPF e também a vaga que ele está concorrendo. Nós vamos receber esse currículo pelo e-mail, vamos fazer a impressão e vamos entregar para a empresa. Bom, não pode esquecer desses detalhes aí, né? Não pode, porque são informações que a gente precisa para poder movimentar, fazer o procedimento no sistema do Cine. Quem escolhe o candidato que vai para a entrevista, para aquela vaga pleiteada, é o Cine ou é a empresa, Alexandre? Sempre é a empresa, é uma questão até de lógica, eu sempre falo isso com as pessoas quando eu tenho proximidade. Quem vai escolher para uma entrevista, quem vai escolher para uma contratação, é quem vai fazer a relação de trabalho com esse trabalhador, com essa pessoa que está buscando a vaga, é a empresa. De modo simples, quem paga decide. Nós fazemos essa intermediação, nós somos um grande RH, esse é o nosso trabalho, de trazer proximidade daquele trabalhador, muitas vezes que não tem acesso, não tem condições de estar indo naquela empresa, às vezes até para poder levar um currículo. E a empresa também, porque nós temos aí uma grande demanda de empresas que são de outros municípios, que contratam prestadores de serviços aqui. Então essas decisões de quem vai ser entrevistado, de quem vai ser contratado, por questão de lógica, é a empresa, é quem contrata, é quem vai estar na relação de trabalho e é quem vai pagar o salário. Alexandre, a cada vaga pleiteada, o candidato deve fazer um cadastro? Como é que funciona? Nesse momento, para cada vaga, ele deve estar enviando um e-mail, se ele quer concorrer para aquela vaga, se ele preencheu aqueles requisitos que a empresa exigiu, ele envia o e-mail. Se ele tem os requisitos para concorrer para outra vaga, ele envia outro e-mail. Porque a gente tem recebido muitos e-mails, então precisa fazer essa distinção. Bom, quem tem dificuldade aí por algum motivo, principalmente financeiro, não tem como enviar esse currículo pela internet, ele tem alguma outra alternativa? Sim, nós criamos uma caixa depósito no Cine, onde essa pessoa vulnerável, que não tem condições de ter acesso a uma internet, às vezes tem dificuldade até de ter um currículo, a gente criou essa caixa para essa pessoa. Ela vai chegar no Cine, ali logo na entrada, a caixa está próximo, ela vai colocar lá o seu currículo, lembrando dos detalhes, o número do PIS, o número do CPF e a vaga que ela pretende concorrer. Bom, e o Cine também está trabalhando por telefone, atendendo por telefone? Sim, nós temos o atendimento para algumas informações pelo telefone, mas a pessoa vai ter acesso às informações de forma completa no próprio site da Secretaria, onde ela vai ver a vaga, porque lá tem o informativo de 1º de junho, no painel do Cine de Colatina, explicando tudo, como funciona o atendimento durante esse período de pandemia. Essas vagas aí no site, elas são atualizadas diariamente? Todos os dias, todos os dias. E elas se mantêm ou não de acordo com a empresa. Bom, para finalizar, reforça então aí o e-mail para o candidato enviar aí os dados, PIS, CPF, enfim, a vaga pretendida. Sim, cinecolatina@gmail.com, envia o currículo. Reforço, não esqueça do PIS, não esqueça do CPF e da vaga que você pretende concorrer. Quem não tiver como mandar o e-mail pode levar e depositar na caixa coletora. Isso, aquela pessoa vulnerável, carente, que não tem acesso à internet, tem essa dificuldade, a gente tem essa caixa de depósito no Cine para ela.
Confirmando então, e-mail cinecolatina@gmail.com, o telefone é o 3721-7102, o Cine de Colatina fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Essas são as informações hoje aqui de Colatina, voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Temar. E agora é hora de falar do nosso canal de interatividade. A gente lembra que você pode participar comentando sobre qualquer assunto do jornal de hoje. E nós também queremos saber como está chegando o sinal da Record News aí na sua cidade. E também o sinal dos nossos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4 que transmitem as videoaulas da rede estadual. Mande para a gente então a sua mensagem comentando como está chegando o sinal para o nosso WhatsApp. O DDD é 27 e o número 999276943. 27 999276943. Vale lembrar também que para assistir aos multicanais basta fazer a atualização automática aí do seu televisor. Além da TV aberta no canal 8.1, a Record News e os multicanais também estão disponíveis por streaming no computador, no celular, no nosso portal sinoticias.com.br. O Ministério Público Estadual notificou a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares sobre um protesto realizado ontem por comerciantes que estão insatisfeitos com o novo horário de funcionamento das lojas. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano, boa noite, Adriana, e a você que nos acompanha. Pois é, esse manifesto foi contra o decreto que regulamenta o funcionamento das lojas e fechou o cruzamento de duas das mais movimentadas avenidas do centro de Linhares, mas terminou de forma pacífica. Bom, nesta quarta-feira, o Ministério Público do Espírito Santo notificou a CDL sobre este manifesto. A presidente da CDL Linhares, Flores Zizardo, afirmou que a entidade não teve qualquer participação no movimento. Olha, a CDL, ela está imensamente triste de Linhares chegar a esse ponto de tantos contaminados. Como ela chegou no ponto máximo de contaminados, o prefeito, o que ele fez? Ele acatou a determinação do decreto do governador. E nós, enquanto CDLs, temos que acatar as decisões do prefeito. É claro que se você me perguntar se eu estou feliz, não. Eu não estou, a CDL não está. Nós gostaríamos de estar aberto todos os dias. Mas, infelizmente, nós temos que acatar decisões maiores. Com relação ao manifesto que teve hoje na rua, se você falar a CDL participou, não. Porque a CDL passou o dia inteiro em reunião com o sindicato, com representação da cidade, representação do comércio, de restaurante, de material de construção, porque todos estão insatisfeitos com os horários. Mas todos entendem do sindicato, todos que estivemos hoje reunidos, entendem que nós precisamos trabalhar de acordo com o decreto. E nós estamos no Julho Amarelo, que chama a atenção para os perigos das hepatites virais. Em Linhares, diversas ações de conscientização estão acontecendo durante todo este mês. O mês de julho é dedicado ao combate e à prevenção das hepatites virais. Só em 2019 foram diagnosticados 25 novos casos em Linhares. Uma doença infecciosa que, se porventura ela não for detectada e não tratada em tempo oportuno, ela pode sofrer uma cronicidade e vir a desenvolver patologias mais graves como a cirrose hepática e o câncer de fígado. De acordo com a diretora do NAPS, Kessi Bonicenha, muitas pessoas podem ter a doença e não saber, já que a maioria dos casos são assintomáticos. E normalmente a hepatite ela é assintomática, mas pode ser detectada através de alguns sintomas como fraqueza, dor muscular, diarreia, vômito, urina escurecida e a coloração amarelada, tanto nos olhos quanto na pele. Pode ser indicativo. Durante a manhã desta quarta-feira, a equipe do NAPS esteve no centro de Linhares, orientando a população e distribuindo kits de prevenção, já que uma das principais formas de contágio se dá através de relações sexuais. Então, é de suma importância não realizar esse compartilhamento, bem como também a questão de procedimento não realizado da forma estéril adequada na colocação de DIU ou na realização de tatuagem, só que vale ressaltar a importância também da transmissão através da via de uma relação sexual desprotegida, sem uso de preservativo. Por isso, a gente frisa a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais, bem como também se evitar múltiplos parceiros sexuais.
Os testes podem ser realizados tanto no NAPS quanto nas 35 unidades de saúde do município. Basta levar um documento com foto e o seu cartão do SUS. O teste é um teste rápido, é feito uma furadinha no dedo com 2 gotinhas de sangue e cerca de 15 a 20 minutos depois a gente tem o resultado. Então, todas as unidades de saúde do nosso município estão aptas a estar realizando esse teste e estar detectando essa possível alteração. Se porventura positivar, o que acontece? Esse paciente ele é encaminhado para o programa de referência no nosso município que fica aqui no NAPS. É isso aí, tem que se cuidar, né? E para fecharmos, vamos trazer agora um rápido giro com destaques policiais da região. O corpo de um homem que estava desaparecido há quase 1 ano foi encontrado em uma mata na região de Povoação. O cadáver estava em adiantado estado de decomposição, mas pelas vestes foi reconhecido como sendo de Apolônio de Souza, conhecido como Manoel. De acordo com familiares, ele havia saído de casa no dia 27 de agosto e ido buscar um bote para fazer a travessia de um rio. Mas desde esse dia, ele nunca mais foi visto. Um dos irmãos foi ao local e fez o reconhecimento do corpo. Manoel tinha 65 anos e a suspeita é de que tenha morrido por causas naturais. Um homem foi encaminhado pela 2ª vez em menos de 10 dias para a delegacia. Equipes da Força Tática faziam um patrulhamento no bairro São José e perceberam um comportamento estranho do suspeito. A polícia reconheceu o homem, que tem 28 anos. Há 10 dias atrás, ele havia sido levado para a delegacia por envolvimento com o tráfico de drogas e denúncias de que estaria armado. Na ocasião, foi encontrada com ele 2 armas de fogo e drogas. Por já ter envolvimento com o crime, foram realizadas buscas em sua residência e dentro de uma caixa de papelão, enrolada com algumas peças de roupas, foi encontrada uma espingarda. Ele assumiu ser o proprietário da arma e foi conduzido para a delegacia. Fabiano, Adriana, por hoje é só. Eu volto à Vitória com vocês. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, Cláudio. A seguir aqui no link, depois de uma denúncia anônima, a Polícia Militar do Meio Ambiente flagra desmatamento em área de mais de 25 hectares no norte do estado. E ainda um projeto que existe há 16 anos leva alimentos a milhares de capixabas por todo o estado. A gente volta já. A Polícia Ambiental flagrou uma área de desmatamento de 25 hectares de Mata Atlântica em Nova Venécia. Nós vamos direto à nossa redação em São Mateus conversar com o João Batista, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, João. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Crime ambiental. 25 hectares de área devastada da Mata Atlântica em Nova Venécia. Máquinas e muitas árvores cortadas. As cenas são de destruição da floresta. Árvores que levaram quase 30 anos para chegar a esse tamanho foram derrubadas. E nessa serraria transformada em madeira ilegal que abastece o mercado. Em lenha para o secador de café. A ocorrência foi registrada na comunidade do Córrego Poção, em Nova Venécia, norte do estado. Encontramos muitas máquinas trabalhando. Embora naquele momento a gente percebeu que não havia ninguém ali, porém as máquinas com motor quente, muita madeira, muita serra de madeira, serragem e muitos pranchões de madeira já colocados ali no solo. E a gente percebeu que tinha esse grande desmate, a propriedade há algum tempo, alguns dias já estava fazendo desmate com máquinas. Segundo o capitão Portugal, em crimes desta natureza, o infrator mantém funcionários dentro da mata para burlar a fiscalização. Durante o desmatamento, o proprietário ele mantém um pessoal dentro dessa mata, que é um lugar, vamos dizer assim, estratégico, que não é visto. Mantém um pessoal nessa mata para fazer o desdobramento dos toros de madeira, para depois da destinação à madeira. Então o que aconteceu ali foi isso. Havia o desmatamento, a pessoa com essa intenção de utilizar madeira e burlar a fiscalização, estava fazendo desdobramento dentro da própria mata pela grande quantidade de pó de serra que a gente encontrou lá dentro desse desmatamento. Durante a ocorrência, apenas o gerente da fazenda se encontrava no local.
Ele informou aos policiais que a área estava sendo preparada para aumentar o cultivo de café. O proprietário não se encontrava, o gerente estava lá e o gerente é o responsável por essa ação. O que é preciso que as pessoas entendam? O proprietário será responsabilizado penalmente pelo ato, porém, quando há um crime, e qualquer crime de qualquer natureza, todos que concorrem para esse crime, ele também é incurso na lei penal, ou seja, o gerente que estava no momento foi conduzido ao DPJ para ser ouvido e registrado, o proprietário foi qualificado e posteriormente ele responderá à justiça pelo crime, que pode chegar a 3 anos de detenção. E uma outra denúncia anônima levou a Polícia Ambiental a uma fazenda vizinha. Lá foram destruídos 3.000 hectares. O capitão Portugal informa que é importante a população denunciar através do 181. Mudando de assunto, vamos falar de um idoso de 87 anos que conseguiu vencer a Covid-19 em Nova Venécia. Depois de 8 dias internado no Hospital São Marcos, em Nova Venécia, seu José Joaquim da Silva, 87 anos, venceu a Covid-19. Ele teve alta no último dia 4 e recebeu homenagens da equipe do hospital. Infelizmente, a esposa de seu Joaquim, também diagnosticada com a doença, não resistiu. A dona Maria Dalva, de 81 anos, morreu no dia 29 de junho, vítima do agravamento da doença. Seu Joaquim está entre os 233 curados da Covid-19 do município de Nova Venécia. E com esta boa notícia, encerramos a nossa participação de hoje aqui do norte do estado. Voltamos ao estúdio em Vitória. Fabiano, Adriano, uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, a gente volta a falar sobre o nosso canal de interatividade. Mande pra gente como está chegando o sinal da Record News aí na sua casa e também como está o sinal dos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4 que estão transmitindo as videoaulas da rede estadual de ensino. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o DDD 27 e o número 999-276943. 999-276943. Vale lembrar que as videoaulas estão ao alcance de todos os 240 mil alunos da rede estadual pelos nossos multicanais. Para sintonizá-los, basta fazer a programação automática no seu televisor. Pessoas com idade de 20 a 49 anos que foram vacinadas contra o sarampo antes de 23 de março deste ano devem receber uma segunda dose da vacina. Quem tem os detalhes pra gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Muito boa noite para vocês e para todos que nos assistem. Olha, isso mesmo, hein? A recomendação é do Ministério da Saúde por causa dos surtos da doença registrados no Brasil e no exterior em 2019 e neste ano. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância dessa estratégia de intensificação, uma vez que o Espírito Santo faz divisa com o Rio de Janeiro e tem rotas comerciais com São Paulo, estados que estão entre os que concentram a maioria dos casos no país. As pessoas que se enquadram no grupo-alvo dessa ação devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para receber a dose extra durante os meses de julho e agosto. A população de 20 a 29 anos deverá receber a tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola. Já as pessoas de 30 a 49 anos, a dupla viral, que imuniza contra o sarampo e a rubéola. Bem, é importante não esquecer o cartão de vacina, hein, gente? Olha, Cachoeiro de Itapemirim está entre os 3 municípios que receberão recursos para ampliar a capacidade de atendimento social a pessoas em situação de rua. O governo do estado repassará R$376 mil. O governo do estado, apresentou a proposta, os municípios que tivessem a política, de pessoas em situação de rua poderiam estar apresentando seus planos de trabalho para esse momento de pandemia. E que dali, de acordo com a necessidade dos municípios, eles iriam estar mandando um recurso para a implementação dessa política. Cachoeiro, Vila Velha e Cariacica foram os 3 municípios que foram contemplados dentro da nossa proposta de trabalho, A gente, na verdade, foi o município que conseguiu captar uma quantidade maior em valores, que chegou a R$376 mil.
E assim a gente abriu desde 20 de maio, quando a nossa proposta já tinha sido aceita pela Secretaria, né, a CETADES, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência, a gente já conseguiu montar um abrigo provisório para estar recebendo a população em situação de rua que apresentassem sintomas gripais ou testasse positivo para a Covid. Qual é o número da população em situação de rua hoje em Cachoeiro que estão cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social e como é que esse valor vai ser empregado? Nós temos hoje, na cidade de Cachoeiro, em média de 66, né? Nós temos o albergue que eles podem utilizar e lá atende 25 pessoas que ficam, né, lá fixos, que dormem. Nós temos o Centro Pop, que atende dia. Com esse recurso, nós conseguimos aumentar o nosso trabalho diário no Centro Pop, que foi estendido de 7 da manhã até as 20 horas. Ali a gente oferece para a população de rua café da manhã, almoço, janta e também a parte de higienização, roupas limpas também, máquina de lavar para estarem eles lavando suas roupas, enfim, ali eles podem passar o dia se quiserem. Os que aceitam o serviço vão para o albergue, os que não aceitam voltam para a rua. Mas na medida que eles chegam no Centro Pop e são identificados com algum sintoma gripal, a nossa equipe já leva para o PPG e dali a gente então já isola eles no albergue provisório. Bom, e agora com a chegada do clima mais frio, aumenta ainda mais o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social para ajudar essas pessoas que estão em situação de rua. Com certeza. E aí a gente precisa sempre dessa intersetorialidade das políticas, que é a saúde, né? Porque eles nos auxiliam, que a gente precisa de remédio, a gente precisa de consulta médica, a gente precisa dos técnicos de enfermagem. Inclusive, no abrigo provisório, nós temos os cuidadores, nós temos cozinheiras, nós temos técnicos de enfermagem, porque os remédios prescritos precisa de ter um técnico, alguém para estar ministrando o remédio durante o dia, nos horários corretos, enfim. Nesse período de 25 de maio, que foi quando a gente teve a primeira ação, até hoje nós tivemos 8 pessoas no albergue provisório com sintomas gripais e apenas um até hoje testou positivo. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein? Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, e a gente encerra o link de hoje mostrando um projeto que já existe há 16 anos e leva alimentos a milhares de capixabas por todo o estado. É o programa Mesa Brasil. Durante esse período da pandemia, essa ajuda se tornou ainda mais importante. O maior entreposto de alimentos do Espírito Santo fica na cidade de Cariacica. Estamos falando da Ceasa, que recebe produtores e compradores de todos os cantos. O movimento de compra e venda é intenso durante todo o dia. Para evitar o desperdício, a Central de Abastecimento viabiliza doações para o Banco de Alimentos do programa Mesa Brasil, uma iniciativa do SESC de combate à fome e ao desperdício. Além de você estar funcionando como uma questão de sustentabilidade, você está aproveitando, em função de aproveitar esse alimento, você está contribuindo para pessoas carentes, né, para instituições que precisam dessa doação para ser distribuídas internamente para as pessoas que dependem desse alimento para sobreviver também. Este produtor doa alimentos há muitos anos. Para ele, é uma satisfação sem igual. Em 2013, eu cheguei a doar 160 mil quilos de alimentos na Mesa Brasil. Que acaba sobrando alguma coisa, sempre sobra. Aí a gente liga para lá e vem cá buscar. Assim ajuda muita gente carente, gente pobre e também evita de levar para a roça o caminhão mais carregado, evita de dar serviço e transtorno, né? Aqui no Espírito Santo, o Mesa Brasil já existe há 16 anos. De março a junho deste ano, já foram doadas mais de 87 toneladas de alimentos. Uma forma de evitar o desperdício e também de ajudar quem precisa.
Após as doações, os caminhões do Mesa Brasil buscam os alimentos na Ceasa e trazem para esse galpão do Sesc, que também fica em Cariacica. Aqui, as doações são reunidas. Tudo é separado para depois ser distribuído para as instituições. A gente busca esses alimentos, que porventura não foram comercializados, mas que ainda estão próprios para o consumo. Naquele parceiro doador que quer fazer a doação, ao invés de jogar o alimento fora, a gente traz para cá para o nosso galpão, o nosso banco de alimentos. Aqui as nutricionistas avaliam esses alimentos e fazem a distribuição de acordo com o público de cada instituição. Atualmente a gente está com 126 instituições sociais que recebem os alimentos sistematicamente, ou seja, elas vêm aqui toda semana para fazer essa coleta desse alimento e levar para os seus espaços. E ainda a gente tem uma lista ainda que a gente chama daquelas doações eventuais, com 56 instituições nessa lista, que a gente atende quando a gente tem um grande volume de alimentos, a gente consegue atender também as entidades que estão nessa lista. A Maria é assistente social de uma ONG na Serra que atende pessoas com HIV positivo. A instituição consegue atender os doentes e também as famílias. Mesa Brasil para a gente tem sido de grande importância porque tem nos ajudado muito na nutrição dos assistidos e tem nos fortalecido enquanto instituição também. Tem sido uma referência para a gente enquanto apoio nutricional. E para a gente, o Mesa Brasil é de extrema importância. Eu acho que se a gente chegasse a não ter esse programa, esse apoio desse serviço, a gente iria passar por grandes dificuldades. Bacana esse projeto, em especial nesse tempo de pandemia, né, Adriana? Uma ajuda importante para essas instituições. Bom, e o Link Espírito Santo desta quarta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar o sinoticias.com.br. Ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer.